Olá, pessoal, eu sou a Luciana Guarnier, do Nalu Coworking e agora do Lu Podcast. E eu estou hoje aqui, nesse primeiro episódio, para convidar todos vocês a participar da nossa conversa, que ela sempre vai rolar leve e solta e com muita liberdade. Em especial, hoje, para o primeiro episódio, eu convidei a Laura Guarnier, qualquer coincidência, é mera coincidência, para me entrevistar e vocês terem conhecimento da Luciana, desse projeto, de tudo que a gente pensou para entregar para vocês. Boa, primeiro, obrigada pelo espaço, prazer todo mundo, sou a Laura, então muito obrigada pelo espaço, de verdade. E acho que aqui, como primeiro, é uma honra estar aqui entrevistando quem vai entrevistar tantas pessoas. Então, acho que peguei esse desafio aqui com muito carinho, por eu ser afiliada também, né, qualquer coincidência aqui. É mera coincidência. Mas por eu te admirar bastante e gostar muito aqui do espaço, o espaço ser muito simbólico para você e pra gente aqui, então... Quero começar falando assim, a gente vai passar por várias coisas legais aqui, mas justamente uma troca muito legal para o pessoal conhecer mais do projeto, conhecer mais de você e saber o que vem por aí, assim. Então, como projeto, como espaço, como sonhos. Então, enfim, muito obrigada. Vamos trocando, vamos falando. Também vou contextualizando. Primeiro de tudo, o objetivo do podcast. Então, apresentar para a galera, entender a importância dele para você, e aí aqui a gente vai abrindo aos poucos, mas também por estar nesse espaço na Lu e também aqui nessa cidade, como você vê, como um ponto aqui de potencialização mesmo. O objetivo do podcast, neste primeiro momento, é dar voz a pessoas incríveis que frequentam ao Nalu Coworking. Ao longo desses 4 anos de Nalu Coworking, eu pude conhecer pessoas maravilhosas e que entregam coisas surpreendentes. E isso é óbvio que a gente, dentro da nossa realidade, a gente vai distribuindo isso. Fulana de tal faz isso, no grupo de WhatsApp, enfim, a gente divulga isso como a gente pode. Ultimamente, como uma grande consumidora de podcast, eu percebo que é uma ferramenta muito poderosa, muito potente. E que é a forma mais leve e gostosa de passar algumas mensagens. Então, o meu objetivo primeiro é dar voz. Como a gente já dava estrutura, a gente já dá estrutura aqui, eu quero que essa estrutura expanda para dar voz a essas ideias maravilhosas de pessoas incríveis que atendem aqui no Nalu. E aí a gente vai fazendo essa agenda devagarzinho e vai entregando um conteúdo maravilhoso para quem nos assistir. Ótimo. Não, daqui a pouco a gente até vai falar o que vem por aí, quais são os conteúdos e tudo mais. Eu vou aos poucos. Eu vou começar justamente na Lu. Tá. Então, sobre você. E aqui foi um estudo bem intenso ali, não, assim, né, a gente acompanha a vida inteira aqui, mas a gente foi até trocando, a gente falou, nossa, dá até pra fazer 3 podcasts com tanto de coisa no que a gente mínimo. tem pra falar. Mas aqui eu queria começar dos primórdios, mas uma coisa que a gente vem trocando há bastante tempo, que é sobre, e daí vou trazer a temática, mas é ancestralidade, mas no ponto justamente do livro que você lançou há pouco tempo. Então, até comentar um pouco. Que eu até comentar um pouco de forma rápida ali, né? Os motivos de ter escrito e tudo mais, mas justamente trazendo o que a gente sempre fala, como a gente tá aqui, o que a gente aprende com a nossa família, né? Ancestralidade e tudo mais, o que a gente leva enquanto aprendizado e força aí. Eu acho que todos nós, Laura, inclusive você, eu, todo mundo, todos nós somos o resultado de grandes esforços que nos antecederam, grandes pessoas, grandes situações, né? E eu sou o resultado disso, você é o resultado disso, tal. Em particular, na minha vida, eu tive um pai e uma mãe maravilhosos
A minha mãe teve uma história bem peculiar de que ela veio do Egito com 18 anos, então veio fugida mesmo, porque precisou sair de lá às pressas, por uma perseguição religiosa e tal. Então você imagina, né? Largar tudo na vida e começar do zero numa cultura completamente diferente, sem falar o idioma do lugar onde você está, né? E trazer a família e tudo mais. E ela, quando chegou aqui com 18 anos, ela foi a pessoa que saiu para trabalhar para sustentar todos os outros que vieram juntos, né? Que era minha avó, minha tia, meu avô, o irmão e 2 irmãos, né? Então, ela teve que ser muito resiliente, tipo, focar e ir para cima e fazer acontecer. Quando ela conheceu meu pai, eles tiveram 3 filhos e eu fui a única menina do meio, né? Por ser a única menina, teve toda uma questão que, por mais que ela lutasse contra, eu percebia isso, que ela tinha uma questão de, não, a minha filha vai ser diferente, eu vou criar a minha filha de forma diferente e tal, mas é muito arraigado a questão cultural. Imagina, ela veio do Egito, onde as mulheres não podiam mostrar o rosto, onde não tinham direito de escolher os seus maridos, onde obediência acima de tudo. Então, assim, de uma certa forma, por mais que ela amenizasse, ainda a programação era forte, né? E por muito tempo, e assim, eu fui constituída desta forma. Então, a minha ancestralidade é muito forte em alguns pontos, e eu tive que ressignificar muitas coisas para não repetir os mesmos padrões. Hoje eu sou mãe, então eu tento repetir só as coisas boas, né? Ou que eu acho que sejam boas, enfim. Para que eu não derrube uma carga em cima da geração que vem, que não é deles e que também não me pertence. Veio de lá, do outro lado do mundo, entendeu? Então, e aí, quando eu tive a oportunidade de escrever, o livro não é um livro inteiro, é um capítulo, eu fui coautora de um livro que chama Mulheres de Fibra, e o meu capítulo, eu decidi escrever sobre raízes e identidade, para falar justamente sobre a influência que a ancestralidade tem na gente, nas pessoas como um todo, e como a gente deve honrar isso, sempre, mas, ao mesmo tempo, fazer as perguntas certas e entender que o que foi feito até ali teve um propósito, mas dali para frente talvez não precise mais ser repetido dessa forma, né? E aí, assim, é só você olhar para a sua vida e questionar. Então, essa foi a provocação do meu capítulo do livro, que é falar sobre o seu autoconhecimento. Perfeito, não, muito legal, eu li, é muito potente, porque fala também da minha história, então, né, aqui como continuidade, referências, o que eu hoje em dia entendo muito do que todo mundo tá tentando. E daí é justamente buscar esses fragmentos, mas também essa ancestralidade, o que fica em nós, o que a gente quer perpetuar para as próximas. E aquela ali, corrente, né, que te prende pelo tornozelo, será que é sua? Se não for sua, abandona, né? Faz a sua história, deixa essas crenças, porque elas serviram para algum outro momento, né? Sim. E aqui, daí, trazendo também o quanto estudei para cá, para essas perguntas, acho que já falando sobre o livro e trazendo um outro ponto, né? Então, ancestralidade e tudo mais, sempre te vi como uma referência disruptiva. Assim, né? A gente já conversou muito sobre isso, mas justamente fazendo coisas novas que eram diferentes da sociedade, assim. Então, minha segunda pergunta é justamente como foi pra você nesses últimos anos, de fato, aí, fazendo quase um salto, né, temporal ali, começar algo novo. Que seja o Nalu, que seja o podcast, que seja esse lugar empreendedor seu. Se você já se via como uma empreendedora, de fato, está se descobrindo como essa identidade, né, enfim. Então, como é que tá sendo esse momento disruptivo também, de novo? Como é que foi isso, começar algo novo? Eu acho que eu sempre tive um bichinho do empreendedor comigo. Era uma coisa assim que sempre me incomodava, né? Eu era a única menina da família, a do meio e a ovelha negra,
porque eu queria fazer tudo diferente dos meus irmãos, tudo diferente do que a minha mãe pedia para eu fazer. Então, meio rebelde, como uma boa aquariana, meio rebelde. Só que essa rebeldia, na verdade, eu acho que escondia ali uma vontade de realizar, uma vontade de fazer diferente, uma vontade de fazer do meu jeito, né? Isso foi motivo de muitas alegrias e muitas frustrações, né? Então, mas é o que constrói a gente, que traz a gente até aqui, né? Na primeira etapa da minha carreira, como professora de inglês, eu pude exercer o meu lado empreendedor com a escola de inglês da minha mãe, que aí juntas a gente trabalhou com a escola e tal, e foram 22 anos maravilhosos. Entre altos e baixos, a gente foi muito feliz, né? Depois de um certo tempo, quando a gente desfez da escola, eu fui para o CLT. Uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. E foi uma experiência que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é estabilidade, menos dor de cabeça, mas aquela história do manda quem pode, obedece quem quer, não dava para eu engolir, sabe? Era uma coisa assim que sempre me incomodou. E eu sou uma pessoa que eu gosto de criar muita coisa, eu gosto de inventar, e eu gosto de ter liberdade de poder executar. E o CLT não permitia muito isso, né? Eu fiquei muito, em alguns aspectos, frustrada com relação a isso, porque eu não conseguia pôr em prática aquilo que eu achava que tinha que ser feito. Eu falei, gente, é por aqui, tem que ser feito assim. E aí, com o passar do tempo, que foram 7 anos... dei um basta, falei, não, chega. Na verdade, eu queria fazer uma transição de carreira, e essa transição de carreira envolvia ser psicanalista. Eu fiz um curso de psicanálise e falei assim, bom, a minha transição de carreira vai ser eu abrir o meu consultório e começar a atender, e vou fazer a minha vida assim. Quando entrou a pandemia, o prédio do Nalu, do coworking, que hoje é o Nalu Coworking, vagou, que era uma escola de inglês, vagou e ficou só abandonado. E aí eu falei, quer saber, eu vou pegar esse prédio e vou fazer acontecer o meu consultório. Aí entrei aqui, imenso, várias salas. Eu falei, bom, então um consultório só não dá, tem que ser mais, né? Então eu vou chamar pessoas para compartilhar o espaço. E aí, compartilha, nasceu o coworking. E aí o coworking não é só para psicólogos, psicanalistas, é para quem precisar de estrutura, que hoje a gente atende contadores, advogados, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, empresários, tudo que imaginar é um coworking híbrido, misto, né? E por isso que tem uma comunidade rica de troca e tudo mais. Então, essa foi a trajetória da empreendedora, né? De se incomodar e falar, não, eu preciso fazer diferente, né? E que foi na pandemia, né? Então, isso também chocou algumas pessoas, porque ninguém estava empreendendo e eu resolvi empreender na pandemia. É perfeito entrevistar pessoas que já estão entrevistando outras pessoas. Acho que aqui, justamente, você já fez a transição perfeita para a próxima pergunta, que era justamente da construção do Nalu. Como você viu materializar, a gente sabe que não é do dia para noite, eu vou criar um empreendimento aqui, tá tudo certo, lindo, já tá rodando, a rentabilidade já tá ok. A gente sabe que não é assim, então queria muito entender, assim, primeiro, como surgiu isso, acho que você já trouxe grandes spoilers aqui, né? Mas quem te ajudou nesse processo? E também como você vê atualmente, assim, como foi essa transição da pandemia até aqui? E eu acho que justamente essa potência da transversatilidade, assim, da ideia de uma rede multidisciplinar que tem aqui, eu acho que isso traz muita força pro Nalu, e como que as pessoas, assim, da cidade mesmo, podem chegar aqui e falar, tá, eu consigo tem vários serviços aqui que conseguem me atender. Então, a gente usa, né, os termos de mercado, B2C, B2B, né, enfim, aqui, mas uma pessoa que passa aqui pela cidade e fala, nossa, aqui eu consigo ser atendida, eu consigo ir na fisioterapia, na psicanálise, no médico e tal, e tudo aqui nesse mesmo lugar. Então, acho que essa construção até hoje, como chega e como você vê no futuro também.
Laura, o Nalu, eu só tinha essa ideia de que eu queria abrir um consultório e queria chamar pessoas para dividir despesas, porque no final das contas era isso também. Como eu fui fazendo as salas e algumas pessoas foram nos procurando, o Nalu se construiu sozinho, de acordo com a procura de clientes. Então, eu não sabia o que era um coworking. Eu fui aprendendo junto com os meus clientes. E isso que foi legal, porque não tinha uma cartilha dizendo... Na verdade, até tinha, coworking é compartilhar espaço. E, na verdade, o coworking real mesmo é aquela laje aberta, um monte de baia e todo mundo trabalhando junto. Seria esse é o conceito de coworking, nos primórdios do coworking. Só que, no Brasil, se você colocar todo mundo junto para trabalhar, a última coisa que eles vão fazer é trabalhar. Porque o brasileiro tem essa coisa de trocar e tal. E aí eu fui estudando sobre isso e percebendo que no Brasil o que estava dando mais certo eram salas privativas. Que aí as pessoas trabalhavam em salas privativas. E aí o fato de eu fazer psicanálise e tal, talvez essa energia trouxe também esse tipo de profissional. E aí foi se construindo. E aí apareceu um outro tipo de profissional e eu falei, tá, peraí, como é que eu te atendo? O que você precisa na sala? O que não sei o quê? Aí vamos montar uma sala para esse tipo de atividade. Veio o pessoal da estética. Preciso de maca, preciso de pia, preciso não sei o quê. Tá, então a gente vai montar uma coisa. E aí fomos montando e o Nalu foi acontecendo. Eu acho, como Michelangelo já falava lá atrás, ele não fez o anjo. Ele só tirou o que não era anjo. Eu acho que eu só tirei daqui o que não era coworking, o que não era compartilhar. E aí ele foi aparecendo. E de uma forma tão intuitiva, eu só sabia que eu precisava atender bem e ser acolhedora. Esse era o meu objetivo. Todo mundo que chegar, eu vou entender o que quer, vou acolher e vou dar a estrutura que ela precisa. Então, e aí foi acontecendo. Hoje, graças a Deus, a gente chegou a 30 salas, temos este espaço de estúdio, que é para uma outra fase do Nalu, e então, assim, o céu é o limite. A gente eu sou surpreendida todos os dias aqui no Nalu. Depois eu até vou falar da sala de podcast aqui que eu amei, fiquei impressionadíssima, assim, tá lindo, uma estrutura belíssima, assim. Queria fazer uma pergunta antes, ainda sobre o Nalu. Quando que, daí, justamente do que você respondeu agora, assim, mas mais por curiosidade. Quando que foi o ponto de inflexão, se teve algum ponto de inflexão de você falar, o pessoal não vai só dividir despesa, agora vai se tornar algo maior, é o Nalu. Ou assim, do tipo, deu certo, sabe? Acho que isso é muito sensível de se falar, né? Complexo a gente falar, deu certo, qual é o sucesso de cada um e tudo mais. Mas você olhar e falar, nossa, eu acho que o que eu sonhei aqui, o que eu criei, fez sentido pra mim, eu tô me potencializando com o Nalu, assim. Teve algum ponto de inflexão? Eu acho que foi a hora que eu não consegui montar o meu consultório. Porque o objetivo primeiro era, vou montar meu consultório e dividir as outras salas com outras pessoas. Quando eu entrei aqui, e aí eu só consegui atender, eu só consegui servir, eu só consegui trabalhar para os outros. Aí eu falei, opa, peraí, mudou. Eu não vou mais ser psicanalista. Agora sim nós temos um coworking. Porque eu não estou conseguindo montar meu consultório. Eu não tinha tempo, eu não tinha foco para isso, e eu estava só mexendo com a estrutura para os outros. E aí, cada vez mais, aí a gente monta uma recepção, aí a gente monta mais estrutura, vai estruturando, e hoje eu só sou a Lu do Nalu Coworking, né? E a psicanálise a gente usa pro resto da vida, né? Não, perfeito. Com as outras coisas do resto da vida. Não, eu acho que aqui é um fio condutor, assim, eu vou falar agora coisas mais assim, de empreendedorismo, fio condutor da psicanálise também, mas acho que é algo que a gente troca muito, e a possibilidade de falar sobre isso é muito interessante, como fio condutor, como uma alternativa de pensamento que é a espiritualidade, por exemplo, o autoconhecimento e tudo mais. Como você viu isso? A gente
eu entendo muito que o trabalho é um tempo que a gente passa muito das nossas horas ali e tal, então eu acredito muito na realização do trabalho. Eu, sinceramente, não gosto de forma alguma quem trouxe a frase, vou abrir aspas aqui, mas eu não sei o autor, assim, eu acho um trabalho que você gosta, que você nunca vai trabalhar na sua vida. Pra mim é mentira, você vai trabalhar ainda mais porque você se importa e vai ser final de semana e vai ser, né, a todo momento, como você falou, vira algo até da identidade da pessoa, né? Eu sou a Lu, da Ana Lu, enfim. Então, acho que é um pouco sobre isso, assim. Queria falar como eu, né, trouxe espiritualidade, todo esse fio condutor ali te ajudou e como você se viu realizada aqui dentro, assim, de falar, nossa, era pra isso mesmo que eu vim, sabe? É aqui que eu tô conseguindo ter mais energia. Eu acho que um trabalho, pra mim, um grande ponto é entender se o trabalho tá te dando mais energia para todas as outras áreas da sua vida, seja saúde física, saúde mental, saúde espiritual como um todo. Então, como você viu isso nesses últimos anos, acho que desde a pandemia, por conta do Nalu, acontecendo na sua vida, para além do trabalho também? Desde quando eu era professora, eu sentia a questão de... O professor, ele serve, né? Ele está ali para servir o aluno, servir de conhecimento, servir... A gente está ali a serviço, né? E aquilo foi muito gostoso e muito... deu um quentinho, foi muito bom por um tempo. Uhum. Até a hora que aquele ciclo se fechou. Quando aquele ciclo se fechou e já não estava mais agradável para mim, e aí surgiu a oportunidade do Nalu, com toda essa questão de transição de carreira, aí eu senti realmente o meu propósito. Porque você abrir a porta e acolher tudo, acolher o profissional de medicina, acolher o advogado, acolher a terapeuta da constelação familiar, acolher a professora de yoga, acolher a esteticista, acolher... E assim, sem perguntar se é certo ou se é errado. Essa questão da espiritualidade. Já tiveram vários eventos de espiritualidade aqui, diversos. E a gente acolhe com respeito, com carinho, com atenção, e é isso que a Lu é isso, é a liberdade de expressão e tudo será respeitado. Então, quando você consegue colocar essa identidade no seu negócio, quando você consegue, de fato, servir com propósito, fica maravilhoso. Eu nem sinto, assim, como você falou, você sente que trabalha? Sim, é muito trabalhoso, porque... demanda energia, não sei o quê. Mas não é uma energia que se perde, é uma energia que se expande. Eu sinto isso. Perfeito. E daí, justamente, você acabou de trazer dessa energia que se expande, como você viu nas suas outras áreas da vida isso acontecendo também? Então, essa realização no trabalho, né, esse tempo investido e não perdido, de fato, como você viu, acho que fisicamente mesmo, isso mudar? Então, quando o meu ciclo como professor estava terminando, eu senti uma exaustão que eu tinha acabado de dormir 10 horas. E eu acordava exaurida das minhas energias. E isso se perdurou por alguns anos. Mas a gente, né, guerreira, brasileiro, nunca desiste, né? A gente vai, até a hora que eu tinha dores que me impossibilitavam de exercer o trabalho. Eu tinha doenças que me impossibilitavam de trabalhar, ao ponto de, em algum momento, achar, nossa, acho que eu estou deprimida, porque eu não vejo mais felicidade, eu não vejo mais satisfação nisso. E fica até um ponto para vocês, isso é um sinal de que talvez seja hora de mudar de ciclo. Não é que você está fazendo alguma coisa errada, aquele ciclo se encerrou. Eu fui muito feliz até algum momento ali. E aí, algum tempo depois, só foi insistência. Você fala, nossa, investi tanto tempo nisso, eu preciso... Como assim vou abandonar minha carreira? Como assim? Mas se encerra. E se você não encerra, encerram com você. Algo encerra com você. Então, foi essa sensação que me fez
me transformar. Não, muito legal. Eu acho que o corpo fala, né? Fala. Ele vai dando todos os sintomas possíveis, os sinais possíveis. Sim. E eu acredito muito que tá tudo muito junto, assim. Então, é o físico, é o emocional, as doenças, enfim, as lesões como um todo vem com esse lugar do corpo falando, não, segura aqui, não, vai ali, esse caminho mais um pouquinho, aqui. toma um remedinho e você aguenta. Toma Exato. um remedinho e aguenta. Exato. E essa sociedade que a gente tá, e aí a gente precisa questionar algumas coisas com relação a isso, né? Os humanos precisam de cuidados. Não, exato. Pra mim não é natural, não é comum, assim. Não é pra ser natural a gente ficar mal o tempo todo. Mal o tempo todo, exato. não. Uma coisa ou outra, que mal, né? Mas beleza, tá tranquilo, faz parte. Mas mal o tempo todo, não. Sim. Não. E daí, tô perguntando tudo isso, assim, porque é nítido o quanto a energia, agora, dos últimos ciclos seus aqui, não na Lua, com o podcast, enfim, te fez a energia expandir, de fato. A gente fala isso, né? Falei bastante com a sua filha aqui, a gente teve bastante troca da ideia do, nossa, parece que ela nasceu pra isso. É isso, ela tá em energia, ela tá treinando todo dia e tal. E pra mim é muito sobre isso. É o movimento que expande, é o movimento que dá energia quando a gente tá colocando em coisas que a gente acredita, assim. Então, com essa transição desse meu comentário aqui, queria trazer mais sobre presente e um pouquinho mais de futuro. Assim, então, como você se vê nesse momento, então, pessoalmente e profissionalmente também, com tudo isso acontecendo, todos esses novos ciclos, né, enfim, dos últimos anos, mas também com essa energia física mesmo, e pro futuro, assim, como essa energia vai se expandir ali temporalmente também. O céu é o limite, né? Vamos. Como eu falei para você, desde quando eu construí o Nalu, eu me surpreendo diariamente com coisas, com possibilidades e oportunidades que rolam aqui dentro. O estúdio, por exemplo, no começo lá, no business plan do negócio, ele não existia. E no meio do caminho, ele passou a existir. E aí as possibilidades, por exemplo, desse espaço são infinitas, né? Eu digo infinitas não só de quantidade, mas de valor. Quanto que isso pode agregar valor para um cliente que eu vou entrevistar, e aí a gente vai dar voz e ele vai poder ter visibilidade, Então, isso para mim me brilha os olhos. E aí eu fico criando situações para melhorar isso e para criar mais espaços que possam criar essas oportunidades. Muito legal, muito legal. Eu vou voltar um pouquinho na ideia pessoal quase do que a gente trouxe do livro, da ancestralidade, acho que abrindo de uma forma assim bem sutil aqui, obviamente, pensando no objetivo do podcast, mas se trouxe uma passagem no livro que eu achei muito interessante pessoalmente ali, porque a gente é atravessado por muitas coisas semelhantes ali, mas com essa expansão de energia como um todo, eu acho que é um grande aprendizado, não acho que é algo já definido. Como você vê atualmente na sua identidade, com toda essa rotina e tal, esse tempo de cuidado, ócio, lazer? Foi uma passagem que me pegou muito, eu gostei muito, eu acho que muito pela nossa linhagem mesmo, assim, do que a gente foi... Do que a gente aprendeu de que seria o valor do trabalho, o valor do servir. Então a gente tá esgotado, não, mas a gente trabalha, e é isso, a gente não vai medir esforços e tal. Vejo muito isso na minha vida também, e venho aprendendo como um grande desafio a ter esse lazer, esse ócio no meio do caminho, assim, pela realização profissional e tudo mais. Então queria escutar um pouco pra gente já um pouco mais falar de futuro e todas essas coisas, queria trazer esse ponto. Eu demorei muito para descobrir isso. Na minha ancestralidade, da minha mãe, era sempre assim, vamos nos sacrificar para um bem maior, vamos trabalhar, e tanto da linhagem do meu pai e da minha mãe, né? Sempre o trabalho foi uma coisa muito importante, obviamente, mas assim, não se media sacrifícios para o trabalho. E não se media sacrifícios em servir o bem maior da família e tal. E esses sacrifícios, muitas vezes, eram, principalmente das mulheres, provavelmente, e era o sacrifício do lazer, era o sacrifício do autocuidado. A minha mãe, uma mulher belíssima, belíssima. Você conheceu, né? A minha mãe, uma mulher belíssima, ela... Quando eu olhava para ela assim, eu olhava assim, nossa, cadê a beleza da minha mãe? Porque estava escondida atrás de sacrifício, trabalho, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso dar conta da casa, eu preciso trazer dinheiro, eu preciso ajudar meu marido, eu preciso não sei o quê. E sempre naquela sensação de tipo, tá correndo atrás e nunca alcança, né?
E eu me vi muitas vezes neste lugar de não ter um autocuidado, de nunca comprar uma coisinha melhor, porque aquele dinheiro já estava reservado, aquele recurso já era reservado para um bem maior da família, ou, enfim, deveria ser investido não sei aonde. Então, assim, nunca me dei o direito de comprar roupas caras, de ter um carro maravilhoso, de não sei o quê, e também não era uma necessidade. Mas, assim, poderia ter e não me dava isso. E a gente esconde isso atrás de tipo, não preciso, não faz minha cara, tal, não sei o quê. E que, na verdade, aquilo está arraigado numa crença de não posso ter. Não, eu preciso me sacrificar para o outro. Se colocar em primeiro lugar. Né? Eu não posso me colocar em primeiro lugar. Que foi esse aprendizado ancestral que veio até mim. E aí, quando eu montei o Nalu, uma das coisas era, eu preciso montar um negócio que me dê recursos, obviamente, e tempo para mim. Eu quero olhar para mim, porque até então, nunca, sempre em prol do outro, sempre em prol. E foi muito libertador. E fazer isso sem culpa. Porque quando eu fazia, em algum momento, tipo assim, vou lá, vou me cuidar, tal, não sei o quê, eu tinha culpa. A culpa se instalava, eu falava, gente, eu fiz algo para mim, eu comprei um negócio mais caro, meu Deus, e agora? E a culpa se instalava. Então, a hora que você olha para isso e você fala, não é meu, eu posso ter um ócio, um lazer, e é no ócio que a gente cria, é no lazer que a gente se higieniza, né? Eu preciso ter a minha hora do dia que eu vou malhar até morrer para me energizar. Então, olhar para você e... Porque eu vou te falar a verdade. Teve um tempo da minha vida que eu não sabia o que eu gostava, o que eu queria, quem eu era, porque eu estava só com o olhar para o outro. Né? Muitas mães acontece isso, né? Você vira mãe, você meio que perde a personalidade ali e você vive pelo outro. Mas resgatar isso é mágico. Resgatar isso é fantástico. Eu recomendo. Não, e aqui eu vou trazer um pouco, a gente já conversou aqui que eu depois vou ser entrevistada em algum momento, daí eu conto mais da minha profissão e tudo mais, mas eu trouxe até... Falando aqui, me vem algumas referências, eu queria compartilhar. Aqui, acho que justamente materializada nessa sua energia que é muito percebida, de fato. Quando você faz algo, quando você se cuida, as coisas acontecem, esse movimento da vida, né? De fato, físico, mental, espiritual, profissional, pessoal, enfim, tudo vai se caminhando aqui, quando a gente cuida da gente. Então, é quando a gente não se esquece aqui. Queria trazer um dado, então, assim, spoiler do spoiler, eu sou economista, e trabalho bastante com a sociabilização da mulher. Então, via esporte, que é um grande fio condutor meu, eu queria trazer 3 referências super rápidas aqui, até anotei pra não esquecer. Primeira, e justamente tudo que você trouxe, assim. Eu já trabalhei uma época no varejo, e a gente via, óbvio, eu trabalhava em uma loja esportiva, então você via e falava, nossa, todos os produtos são mais masculinos, assim, e daí beleza, tem a parte feminina, ok, tá tudo certo. Quando você via os dados das pessoas que iriam comprar, eram muito mulheres mães de família. E daí, óbvio, você vai entender isso. Eu tenho uma raizinha ali de antropologia, fiz um curso esse ano, né, pensei em antropologia, gosto muito da temática e tudo mais. Fantástico. Você vê porque são as mulheres que vão comprar, por exemplo, o presente do amiguinho do filho. É ela que vai comprar o presente da família pro amigo. Então, de fato, é ela que compra, mas muitas vezes não pra ela. Por isso, de fato... Dificilmente é pra ela. Dificilmente é pra ela. Então, a maior compra é de produtos masculinos e é por mulheres, por mães. Então, daí tem... Ai, que dado fantástico esse. E daí posso trazer mais o dado certinho, assim, até... Eu trouxe um dado que... o empreendedorismo, até trouxe referenciado aqui, a rede de mulher empreendedora do Brasil, então com a Ana Fontes ali como fundadora, elas falam que de até 83% das mulheres empreendem por necessidade, então daí justamente essa questão do outro, do servir, como gerir e tudo mais. Dessas, 70% são mães,
E, né, dessas 83 aqui, 37% aproximadamente são mães solo. Então, acho que é justamente aqui o dado do varejo aqui especificamente. E tem outro dado que eu achei muito legal, que é o que você traz ali, que fizeram uma análise do caminho, ou seja, colocaram o GPS no carro, como todos têm, enfim, de um pai e de uma mãe. E justamente o do pai é o trabalho, casa, e a mãe é... E assim, óbvio que eu tô estereotipando aqui, trazendo dado e tal, óbvio que existem muitas alternativas familiares, Sim. e a gente acredita muito no amor, a gente pode até falar, né, nisso aqui, mas da mãe a natação, sai do trabalho, né, quando a mãe trabalha aqui, mas daí a natação, daí passa no supermercado, passa na farmácia, vai na casa da mãe, vai na casa do irmão e volta pra casa. Então eles fizeram um estudo aqui do tempo de deslocamento. E a arquitetura, né, a narrativa aqui, de fato, o desenho do deslocamento, que muda muito, porque o homem é esse lugar pendular entre trabalho e casa, e talvez um futebol do final de semana, e a mulher é toda essa gestão do lar. Assim, óbvio que eu tô estereotipando, mas é justamente aqui a ideia da gente pensar nisso enquanto cuidado, e quão revolucionário é você ter o ócio, o descanso e o autocuidado. E aqui, acho como último, é justamente minha parte de trabalho, né, aqui, a gente vê que mais mulheres praticam modalidades sozinhas. E daí tem todas umas questões que a gente pode falar sobre a coletividade do esporte, o quanto o esporte de contato fala sobre o corpo da mulher, enfim, a gente pode trazer várias coisas aqui da estética, da performance e tudo mais, mas a gente vê o quão revolucionário eu sempre trago isso nas minhas falas, nos meus estudos, como você faz e você tá falando, né? Fechar a agenda. O quão difícil é fechar a agenda e falar, não, eu vou me cuidar. Eu vou fazer um crossfit, eu vou fazer um yoga, eu vou fechar a agenda. E o que a gente vê muito em pesquisa é que as mulheres vão para mais esportes individuais. Por quê? Toda a lógica do sou mulher, sou mãe aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou atrapalhar a dinâmica familiar. Eu acordo às 4 e corro. Eu acordo às 4 para não atrapalhar toda a dinâmica familiar e vou fazer um yoga, enfim, vou me cuidar. E daí justamente o quão revolucionário é falar, não, eu tenho minha agenda fechada aqui do trabalho, minha agenda fechada aqui porque eu vou fazer uma parte de lazer, eu vou tocar um instrumento, eu vou fazer uma aula de cerâmica, eu vou fazer um esporte coletivo, eu vou fechar minha agenda, e o quão revolucionário é isso. Então, assim, você foi falando, eu fui anotando, eu falei, nossa, tem um monte de dado aqui que passa pela minha cabeça pra ilustrar isso, mas justamente quando a gente coloca energia, a gente cuida da gente, parece que o ambiente inteiro muda. Né? Então é muito legal ver, acho que como família aqui, né? Eu lembro de te ver mais cansada, de fato, e agora você fala, nossa, tem energia pra fazer um monte de coisa, e tá bem, até, assim, fisicamente no sentido de energia mesmo, sabe? Saúde mesmo, de olhar e falar, nossa, a pessoa tá bem, não tá esgotada, sabe? Então, acho que isso faz quando o trabalho realiza, assim, a energia não tem a ver com o esforço físico, porque hoje eu me esforço muito mais, né? Até aqui no Nalu, porque é o tempo todo carregando cadeira, mesa, pra cima e pra baixo, e a atividade física, que antes eu não praticava. Então, não tem a ver com esforço físico, mas tem a ver com satisfação pessoal, né? E é revolucionário, essa palavra. Então, toda a minha ancestralidade, que trouxe essa questão do sacrifício e tal, na verdade, é uma questão social da mulher, em todos os aspectos, né? E tudo mais. E é isso que eu quero trazer nesse espaço de podcast, trazer insights desse nível. Porque há 1 ano e meio atrás, eu fui convidada a participar de um podcast. E eu não sabia direito que era isso, tal, fiquei super nervosa. Era ao vivo, meu primeiro podcast foi ao vivo. E eu fui indicada por uma colega de grupo de networking e a pessoa me entrevistou. E foi uma entrevista tão gostosa, um papo tão gostoso, tal. E eu saí de lá falando assim, poxa, eu quero fazer isso. Isso foi 1 ano e meio atrás. E aí, desde quando isso aconteceu, faz 1 ano e meio, que eu estava tentando montar o meu estúdio aqui no Nalu. Só que eu me frustrei várias vezes, porque como eu não sou da área, eu falo assim, eu tenho até a estrutura, eu tenho até a sala para montar, mas eu não tenho as câmeras, quem vai operar a câmera, quem vai fazer o corte, tem toda essa dinâmica que eu desconheço, não faz parte da minha... E até para contratar eu deveria entender um pouquinho mais do que se tratava, tal. Aí, entre idas e vindas de algumas pessoas, dá para fazer, nossa, aqui não dá, porque tem que mexer muito na acústica, não sei o quê. Então, foram muitos
momentos de... agora vai. Não vai. Não vai dar. Não vai dar. E eu me frustrei muito ao longo desse 1 ano e meio, porque eu sou uma pessoa que executa. Uhum. E eu me frustro se eu não executo aquilo que eu quero executar. Aí um belo dia, eu estava aqui, fazendo o que eu faço aqui no Nalu, e aí entra uma pessoa, vou falar o nome, Gustavo, e procurando uma sala, porque ele queria gravar um podcast. Aí eu falei, você tem as câmeras? Quem que vai operar? Quem que vai fazer? Ele falou, eu mesmo. Eu falei, então vamos conversar melhor. Laura, em 1 semana, nasceu o estúdio. Então, assim, eu acho que a gente quer muito, a gente programa as coisas, e eu acho que nesse 1 ano e meio, algumas coisas não deram certo porque não eram para dar mesmo. Deveria ter o tempo de maturação desse projeto, deveria ter, para ele nascer hoje do jeito que ele nasceu, do jeito que ele deve ser. Então, hoje eu estou muito contente de ter esse estúdio, ser entrevistada pela primeira vez no estúdio pela Laura, e isso me dá muita satisfação. E daí aqui, particularmente, queria trazer minha percepção, assim, eu conheci a sala, conheço aqui, né, enfim, o Nalu, eu entrei e fiquei encantada, assim. Então é muito legal, muito potente saber que a cidade, né, que São Bernardo, de fato, tem um lugar como esse, assim. Então, como você falou, para você conseguir potencializar a voz das pessoas que já estão aqui, potencializar a voz de pessoas que você queira que tragam algumas mensagens aqui, de fato, e acho que isso fala muito sobre o Nalu de não ser assim, é um baia, todo mundo trabalhando e é isso, mas um lugar de potencializar as histórias, as narrativas, os empreendimentos das pessoas, assim. Acho que aqui, de novo, sou economista, então trago alguns termos ali muito de economic case aqui, mas é um ganha-ganha. É um ganha para os dois lados. Estar com profissionais excelentes como as pessoas que estão aqui é importante para o Nalu, mas também ter o Nalu do lado para essas pessoas é muito importante, porque tem um lugar para você potencializar sua voz, você contar a sua história, falar sobre o seu serviço, tem um lugar para você trocar, então o seu cliente pode vir aqui e falar, não, aqui do lado tem tal outro serviço, já fica aqui. E assim, ser num lugar localizado na cidade, bem localizado na cidade, né, e é uma infraestrutura linda, que eu, de verdade, assim, me assustei positivamente pra caramba, assim, achei lindo, uma estrutura maravilhosa e super confortável, é o que você falou, ali no começo, a primeira fala, é a liberdade, é solto, então esse lugar é quase como uma casa, né, do pessoal fala, nossa, eu ainda consigo vir aqui contar minha história, e também acho que eu queria trazer o ponto de, para além do projeto da Lu, né, a Lu Podcast aqui, justamente ser um espaço que as pessoas conseguem vir aqui e fazer seus próprios projetos dentro desse estúdio. Então, enfim, como você pensa em potencializar essa sala também, acho que como os pontos finais ali. Eu vejo um potencial incrível. Não só o Lu Podcast, como nós estamos gravando hoje, o nosso podcast, como outros podcasts que são gravados aqui, como também uma videoaula, uma videoconferência, só a questão do áudio. Isso é ilimitado. Então, eu quero me surpreender com o seu projeto. Traga ele pra gente, que a gente vai ajudar você a fazer a mágica. Esse nosso primeiro episódio encerrou aqui e confesso que eu estou emocionada e muito grata, é um sentimento de muita gratidão de hoje iniciar um novo ciclo, um novo projeto, e eu quero entregar muita coisa legal para vocês. Continue com a gente, a conversa sempre vai rolar solta e com muita liberdade. Bem-vindos ao Lu Podcast.